vamos tocar. Berimbau chamou, vamos vadear. Berimbau, aê, ê, berimbau, ê, berimbau. Berimbau chamou, vamos lá jogar. Berimbau chamou, vamos mandar. Berimbau, aê, ê, berimbau, ê, berimbau, ê, berimbau, ê, berimbau. Berimbau, ancestralidade, tradição e seus valores. Arco musical primitivo, um dos mais antigos de todos os instrumentos musicais. É um instrumento de corda de vários formatos que pode ser encontrados em muitas outras culturas no mundo. Usado também como arco de caça ou instrumento de cerimônia fúnebres. O berimbau é definido como um arco de arame, no qual é percutido com uma baqueta de madeira e cabaça de ressonância. A invenção do arco de caça pensa-se ter acontecido no norte da África há cerca de 15 mil anos atrás. Henry Belfort, ao fim do século passado, expôs sua teoria segundo a qual o arco musical foi desenvolvido daquela arma. O antropólogo suíço Montano, logo após, exprimiu a sua opinião, de que o arco de caça foi derivado do arco musical. Em 1929, Kurt Schuss opinou que os dois arcos foram desenvolvidos completamente diferentes e independentes um do outro. Ainda que seja impossível saber qual dessas teorias é a certa, temos possível evidência de que o arco musical já estava em uso por volta de 15 mil anos antes de Cristo. Em pinturas da caverna Lestroé, no sudeste da França, datada como sendo aproximadamente daquele tempo, um dos retratos de um homem vestido pela pele de bisão e segurando um objeto parecido com um arco, perto do seu rosto, foi identificado pelo Abbé Breuil como um homem tocando um arco musical. Se for o caso, então, o arco musical já estava em uso 15 mil anos antes de Cristo. Qualquer outra evidência sobre o antigo uso ou desenvolvimento do arco musical chega a nós através de relatos de viajantes e exploradores, principalmente no século XIX. No livro Orucumbo de Cassange, de Josivaldo Pires de Oliveira, descreve Cassange como representante dos tocadores desse instrumento no Brasil. Em Bengala, como em outros em terra africana, o africano dominava o arco de uma corda só, usado no pastoreio, e que os viajantes que conheceram aquela região africana denominavam violão. Por analogia, como faziam todos os viajantes para aproximar lugares exóticos às outras coisas de leitores brancos, europeus, que pretendiam alcançar. No Brasil e no Congo, do século XIX e XX, outros literatos estudiosos e folcloristas foram unânimes ao apontar a origem banto do berimbau e a importância dele para a música e a dança brasileira. Diversas foram as formas utilizadas pelo povo africano para nomear esse instrumento. Berimbau, urucungo, ungo, são sinônimos encontrados por Josivaldo de Oliveira em fontes de dois lados do oceano para designar esse instrumento feito de corda metálica, vara de madeira e cabaça. Não há evidências de qualquer arco musical indígena no Brasil. Como os africanos têm estado no Brasil desde 1548, e como todos os relatórios evidenciam o uso exclusivo desse instrumento por negros, africanos e descendentes de africanos, a conclusão mais lógica é que o instrumento tem origem africana e que foi introduzido no Brasil com os escravos. A música transcende através de determinados princípios e valores, esses trazidos pelos negros africanos. Sua essência, existentes em locais onde foram levados na diáspora, incluindo o Brasil, essa identidade negra se caracteriza através de princípios da afirmação existencial do homem negro, que constituem a identidade própria, desenvolvendo uma forma própria de relações sociais, valores, linguagens características e originais. Uma cultura rica, mas dominada pela visão do mundo eurocêntrico, transformando esses valores e forma de ser em relações nada igualitárias. Esse cenário nos trouxe uma necessidade de afirmação e reconhecimento da cultura afro, que foi historicamente renegada em nossa sociedade.
mesmo que as pessoas não aceitem essa cultura, ela continua forte na comunidade e gerações que buscam transmitir os saberes através da oralidade e de pesquisas. O berimbau transmite, através do som, sua energia cantada e contada nas músicas, acendendo a chama da história de um povo sofrido e de um povo resistente. As marcas trazidas como os negros escravos nos remetem ao passado sombrio, ao mesmo tempo rico de identidade e diferenças. Reconhecer a ancestralidade é fundamental. O processo de formação identitária e de libertação, especialmente nas pessoas desprivilegiadas, no contexto social, sejam inseridas, nesse contexto. Essa identidade cultural se dá através de reconhecer as raízes, trazendo legitimidade nas mudanças culturais. Segundo a historiadora Rosângela Costa Araújo, tudo indica que ele tenha chegado no Brasil já por volta de 1538, junto com os primeiros escravos, e aqui ele passou a ser identificado como elemento típico da capoeira. Em Viagem Pitoresca através do Brasil, de 1763, de Johann Moritz, retrata através de uma gravura, Brincadeira de Guerra, o jogo da capoeira somente com o tambor. Em 1814, Grilha-Bel retrata um tocador de urucungo pelas ruas do Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, Debré retrata um tocador de marimba por volta de 1826. Em uma das gravuras já publicada, a descrição do urucungo fica como instrumento que compõe metade de uma cabaça aderente a um arco formado por uma varinha curva com um fio de latão sobre o qual se bate ligeiramente. No relato do canal Museu da Capoeira no YouTube, Mestre Pastinha dizia que os músicos usavam as unhas dos dedos polegar da mão esquerda para obter efeitos sonoros. As cordas desses primeiros berimbaus primitivos eram feitos de cipó-timbó. E no início do século XX começaram a utilizar os dobrões, que eram as moedas da época. O berimbau passou a ter a corda de aço com a chegada dos automóveis importados. Os músicos se deram conta que esses aços dos pneus tinham um som melhores que o cipó-timbó e passaram a usar nos arcos musicais. Mestre Pastinha afirma que nos anos 40 já se utilizavam o berimbau e o pandeiro nas rodas. A partir daí, ele passou a ser indispensável. O som do berimbau comanda o ritmo dos movimentos dos capoeiristas. Contudo, no Brasil, o instrumento acabou por ser disseminado para outras manifestações culturais, como na música popular brasileira, do guitarrista Baden Powell e do compositor Vinícius de Moraes. No Brasil, tem sido encontrado 4 tipos de berimbau. Berimbau de boca, instrumento simples, que pode ser construído na hora, usando qualquer madeira, um pedaço de cipó, uma vareta. O tocador só precisa de uma faca para cortar as partes e tocar. Usado como divertimento dos indivíduos. Berimbau ou berimbão, instrumento de metal importado da Europa para divertimento individual. Usado geralmente por marinheiros e outras pessoas, incluindo até um padre, que foi considerado um virtuoso do instrumento. Devido ao seu alto custo, não foi provado que seu uso pelos escravos. Berimbau de bacia, arco musical tocado com barra cilíndrica de metal, fixado sobre 2 latas e outros objetos semelhantes, que servem de caixa-ressonância. Foi visto em conexão com o ato de pedir esmola. E por último, o berimbau de barriga, instrumento que utiliza cabaça como caixa de ressonância, precisa de um pouco mais de tempo para sua construção, tem mais volume do que o berimbau de boca, é usado para chamar atenção, para pedir esmola, vender produtos e finalmente para capoeira. O berimbau é um elemento fundamental na capoeira, sendo reverenciado pelos capoeiristas antes de iniciarem o jogo. Alguns o consideram um instrumento sagrado. Ele comanda a roda de capoeira, dita o ritmo e estilo de jogo. São dados nomes às variações, toques mais conhecidos, e quando se toca repetidamente, diz que está se jogando a capoeira de um estilo. As variações mais comuns são Angola, São Bento Grande. Na capoeira são usados 3 berimbaus, o gunga, médio, viola. Cada um tem uma função mais ou menos definida. O gunga,
ele comanda a roda, ele dita o início da roda. Então, o gunga toca a linha grave, raramente com improvisação. No começo de uma capoeira, geralmente ele é o líder, o seu líder que toca, seguido pelos outros instrumentos. O tocador, principalmente do gunga, ele geralmente é o mestre que toca. Então, além de convidar os jogadores ao pé do berimbau para iniciar o jogo, o berimbau também manda na roda, inicia a roda. Já o médio complementa o gunga. O diálogo do médio com o gunga caracteriza o toque. No São Bento pequeno, o médio inverte a melodia do gunga com algumas improvisações. Já o viola toca a maioria das improvisações dentro do ritmo definido pelos dois. Então, o gunga toca um ritmo mais sem improvisação, o médio inverte e o gunga faz as trocas de harmonização, ele improvisa, né? Ele faz as quebras para acentuar a música, dando os repiques. O berimbau gunga na roda de capoeira, a gente não pode esquecer que não tem regras formais no toque do berimbau na capoeira, sendo que cada mestre da sua roda determina a interação entre os músicos. O berimbau gunga na roda de capoeira, além de funcionar como balizador do ritmo aplicado ao jogo, serve como símbolo de poder, pois a posse dele, só o mestre que comanda que pode tocar. O gunga ele é tão importante para o ritual da roda que apenas mestres ou capoeiristas antigos detentores dos fundamentos que devem manuseá-lo. Porque, segundo os praticantes, é no berimbau gunga que está o segredo e o axé da roda da capoeira. A interdição para a entrega do gunga na mão de alunos denota a hierarquia dentro da roda, sabendo-se que aos mestres e conhecedores do ritual, a posse desse instrumento, a expressão qualquer um, nos ajuda a compreender, né, o desvalor reservado para quem desconhece os fundamentos. Não basta ser mestre, tem que ter código. O gunga toca a linha grave, raramente com improvisações. No começo de uma roda de capoeira, geralmente é seu líder que toca, né, sendo seguido pelos outros instrumentos. O tocador principal do gunga geralmente também lidera a cantoria, além de convidar os jogadores ao pé do berimbau para iniciarem o jogo. O médio complementa o gunga. O diálogo entre o gunga e o médio caracteriza o toque. No São Bento pequeno, o médio inverte a melodia do gunga com algumas improvisações. O viola toca a maioria das improvisações, dentro do ritmo definido pelos outros dois. O tocador da viola harmoniza e quebra para acentuar a música fazendo repiques. Não há muitas regras formais no toque do berimbau, sendo que cada mestre da sua escola determina a interação entre seus músicos. O berimbau gunga, na roda de capoeira, além de funcionar como balizador de ritmo aplicado ao jogo, serve como símbolo de poder. Pois em posse dele, o mestre comanda a roda, escolhendo o ritmo que vai ser jogado. Ele escolhe os jogadores, os participantes, e aí então a roda se inicia. O gunga é tão importante para o ritual da roda que apenas os mestres ou capoeiristas mais antigos, detentores dos fundamentos, devem manuseá-lo. Porque, segundo os praticantes, é no berimbau gunga que está o segredo e o axé na roda de capoeira. A interdição para a entrega do gunga na mão de alunos denota uma hierarquia dentro do grupo, cabendo aos mestres e conhecedores do ritual a posse desse instrumento. A expressão qualquer um nos ajuda a compreender o desvalor reservado para quem desconhece os fundamentos. Não basta ser mestre, tem que deter os códigos, doar-se o rito por inteiro, entregar-se e vale refletir acerca da capoeira e seus saberes, conhecidos também como fundamentos, em que os mais antigos, os mestres, passarem esses ensinamentos aos mais novos. A fim de manter a harmonia, o ritmo, o sentido, o pertencimento ao grupo, durante a roda é comum os mestres perpetuarem esses fundamentos através dos toques, dos cantos, do corpo, da metáfora, enfim, do rito. O magnetismo que um berimbau exerce sobre os capoeiristas nos remete a um êxtase emocional incontrolável.
O ritmo começa muitas vezes bem antes da roda, até mesmo na confecção do berimbau. Você, para cortar uma verga na mata, você tem que saber que tem que pedir licença. Tem um ritual, essa coisa bonita que é a natureza, né? A gente tem que sempre pedir licença. Existe uma preparação que vai da confecção e até a afinação dos instrumentos, né? A sacralização do local, conforme ensina a mestre João Grande no documentário Mandinga e Marrata. Tocar berimbau ou qualquer outro instrumento, bater palma, entoar os cânticos, sentir o axé, são elementos vitais para a manutenção do rito. Eu vou tocar 2 cantigas no ritmo da benguela. Solta a mandinga, solta a mandinga, solta a mandinga, lembra de bimba. Solta a mandinga, solta a mandinga, solta a mandinga, lembra de bimba. Lembra que ele lutou tanto pela capoeira, pois toques nos berimbaus, pra te ser mais ligeiro. Olha, solta, solta a mandinga, solta a mandinga, solta a mandinga, lembra de bimba. Faz um jogo na cadência, jogo embaixo e jogo em cima, banguela regional. Aqui tem mandinga antiga, olha, solta, solta a mandinga, solta a mandinga, solta a mandinga, lembra de bimba. Solta a mandinga, solta a mandinga, solta a mandinga, lembra de bimba. É na manhã que o negro balança, balança. É na manhã, é na manhã que o negro balança, balança. É na manhã, é na manhã que o negro balança, balança. Oi, num jogo bonito, uma ginga suave, no ritmo grave, se o gunga tocar. Vai na sequência, berimbau, viola, Angola pra se vadiar. É na manhã que o negro balança, balança. 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 Mas se tu tem um bom companheiro de roda, onde põe o pé, ele põe atrás. Com balanço e muito gingado, sempre preparado e querendo mais. É na manhã que o negro balança, balança. É na manhã que o negro balança, balança. Falar do berimbau é falar também de capoeira, que sempre foi sinônimo de resistência e não seria diferente agora com o surgimento da pandemia do Covid-19 em 2020, que ainda persiste em 2021. Fomos obrigados a manter o distanciamento social e, claro, aos rituais da roda de capoeira emanados através do toque do berimbau. Diante dessa privação que inibiu o contato físico e desse isolamento social, muitas pessoas desenvolveram um sentimento como medo, ansiedade, tristeza e preocupações. A música pode ser um ótimo meio terapêutico para auxiliar em mudanças comportamentais positivas nesse período e exerce grande potencial no desenvolvimento humano. É um recurso de fácil acesso e uma forma para aliviar tensões e, consequentemente, melhora o bem-estar. Através da música, o ser humano entende que precisa de arte para sair do caos,
Muitas pessoas usam a arte para sair do estresse do dia a dia. Assim, a música, de fato, é um dos caminhos mais rápidos e eficazes para se promover o equilíbrio entre o estado físico e emocional. O toque do berimbau nos ajuda muito na memória, aumenta a coordenação motora, combate o estresse e a ansiedade, melhora a concentração, o foco, estimula os hormônios de bem-estar e nos torna muito mais produtivos. Todos esses benefícios gerados a partir de um som emanado do berimbau melhoram a nossa qualidade de vida e nos auxilia no aspecto físico e mental.